Sejam bem-vindos, esse é o canal Drone Diário, eu sou Osias Júnior com mais uma notícia para vocês. Nessa segunda-feira, início de semana, hoje 30 de novembro de 2020, nós vamos falar sobre o pagamento da bonificação natalina do INSS, o 13º e também o 14º salário. Por que eu estou fazendo o vídeo de hoje? Essa matéria foi publicada nesse final de semana e muitas pessoas estão cobrando aqui nos comentários desse canal para que eu fale a respeito desse assunto mais uma vez. Então, se você ficou interessado, me acompanhe aqui até o final do vídeo para que juntos nós possamos entender essa situação. Só não se esqueçam de compartilhar nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para ajudar outras pessoas. Lembrando, não é inscrito, aproveita a oportunidade, de se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e se mantém informado sobre as principais notícias, informações e dicas que eu trago todos os dias aqui no canal. Acontece que os aposentados e pensionistas do INSS que estavam esperançosos com a possível liberação de um abono natalino, o 14º salário, eles podem se preparar para não contar com o possível benefício nesse ano de 2020. As chances de liberação são muito pequenas e outro problema é que, tido aí com a reclamação de grande parte dos aposentados, segurados do INSS, em relação ao 13º salário no final desse ano, o que deixa um dos principais grupos de risco, ou seja, as pessoas de idade, que são grupo de risco aí de contaminação do coronavírus, sem nenhum amparo no final do ano. Por quê? O que acontece? Devido ao isolamento social causado pela pandemia do coronavírus, infelizmente um fator necessário que evitou milhares aí de mortes, centenas de milhares de mortes, muito embora muitas pessoas não reconheçam isso, não foi ocorrido apenas no Brasil. Em todos os países do mundo tiveram que tomar essa medida drástica. Infelizmente, as pessoas com isso deixaram de poder levar um salário para casa, trabalhadores informais, ou seja, pessoas que não tinham registro em carteira, trabalhavam por conta própria, pessoas que tinham o seu serviço com isolamento social, essas pessoas não conseguem mais trabalhar, não conseguiram mais trabalhar, passaram então a depender desses idosos, desses aposentados que são de grupo de risco, dependem desse salário para sobreviver. As famílias que tinham algum aposentado, pensionista, dependente do INSS, passaram em grande parte a depender desse salário, desse aposentado, desse pensionista, para sobreviver, porque não conseguiam mais sair para conseguir o pão nosso de cada dia, uma vez que o isolamento social não permitia que essas pessoas trabalhassem, eles passaram a depender do salário desse aposentado. Acontece que, para quem não se lembra, o 13º salário foi antecipado em 2020 como uma medida do governo para tentar diminuir os impactos econômicos causados pela pandemia no Brasil. Para quem não sabe, a primeira parcela do 13º, normalmente liberada no meio do ano, contudo, esse ano, a primeira parcela do Natal foi paga entre os meses de abril e maio. Já a segunda parcela do 13º, normalmente é paga em dezembro, foi antecipada nos meses de maio e junho. Com isso, para o final do ano, grande parte dos aposentados e pensionistas do INSS estão desamparados, tendo em vista que, além da antecipação do 13º salário do INSS, nenhuma outra medida de proteção aos idosos foi tomada pelo governo federal. Ao longo do ano, correram alguns projetos de lei que pretendiam pagar um abono natalino no final do ano, um 14º salário aos aposentados e pensionistas do INSS, justamente porque esse grupo é um dos grupos de risco da pandemia que vão acabar o ano com a renda menor do que nos anos anteriores, como, por exemplo, o projeto de lei 3.657 de 2020, que dispõe sobre a liberação de um abono salarial caracterizado como 14º salário, direcionado aos segurados do Regime Geral de Segurança, ou melhor, de Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, que os contemplados aí pelo benefício seriam quem recebe auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte, auxílio-reclusão. Contudo, esse mesmo grupo, apesar de estar aguardando a votação
não há tempo suficiente para que o benefício possa ser aprovado e liberado para os segurados do INSS no ano de 2020. Logo, o certo é que os segurados realmente não contem com essa parcela, pois as chances de aprovação são bem baixas, principalmente porque a votação, esse caso aí, não seria rápida, com o fim do ano já batendo a porta, as chances de liberação cada vez menores. Isso não significa que isso não possa ser aprovado para o ano de 2021. Infelizmente, a pandemia está longe de acabar, muito embora as pessoas não aguentem mais as restrições, devem sim tomar os cuidados necessários. É bobagem dizer para você não sair de casa, isso é impossível. Você tem que fazer compras, ir à farmácia, sair para trabalhar, mas tomando os cuidados necessários. É uma nova realidade que deve ser tomada pelo resto da vida, principalmente se você depende de um beneficiário do INSS que tem um salário aí dentro da sua casa. Tem acontecido algo muito chato, muito ruim, devido à pandemia. Essas pessoas vêm a falecer e essas famílias ficam sem nenhum tipo de recurso, porque esses beneficiários aí, aposentados e pensionistas do INSS, como eu disse, em sua grande maioria, são grupo de risco, contraem o coronavírus, a Covid-19, vem a falecer e essa família que dependia desse aposentado, desse idoso, fica sem nenhum recurso. Então, vamos continuar mantendo os cuidados aqui de higiene pessoal, lavar as mãos, fazer uso da máscara, álcool gel quando não tiver como lavar as mãos. A questão é, continue tomando os cuidados para preservar esse grupo, que é um grupo de risco, e não conte com essa história de 14º salário para o ano de 2020, o que não deixa de poder ser aprovado para 2021. Como eu disse, infelizmente a pandemia aí não acabou. Nós não sabemos se haverá um adiantamento também de benefícios de 13º salário para aposentados e pensionistas no ano de 2021, porque o governo resolveu que não vai prorrogar, não vai deixar para 2021 também o estado de calamidade pública decretado no ano de 2021. Isso não vai acontecer. Vai ficar até apenas o dia 30 de dezembro de 2020. Por que eles não querem colocar isso para 2021? Não querem prorrogar para 2021? Aí você me pergunta, por que você fala do estado de calamidade pública? O estado de calamidade pública, quando decretado, como esse que vai até o dia 31 de dezembro de 2020, o governo tem acesso a mais dinheiro para liberar para a população, pode fazer ali medidas provisórias para ajudar a população com mais recursos, sem haver nenhuma restrição, sem ter nenhum problema. Então, se fosse estendido pelo menos por mais 1, 2 ou 3 meses o estado de calamidade pública no ano de 2021, haveria, por exemplo, a possibilidade de se pagar um auxílio emergencial nesse período. Então, o estado de calamidade pública mostra que recursos podem ser utilizados de maneira mais fácil e rápida para ajudar a população, porque está passando por um problema grave sanitário de saúde, que não tem cura, não tem vacina, que é o coronavírus. Então, portanto, o estado de calamidade pública termina agora 31 de dezembro de 2020 e o governo não vai prorrogar para o ano de 2021, portanto, não vai prorrogar também os benefícios. Talvez não haja adiantamento de salários, não haja mais auxílio-doença sem perícia médica e nem auxílio emergencial, entre outros recursos que foram dados aí durante a pandemia do coronavírus. Acaba 31 de dezembro de 2020. Vou ficando por aqui. Se você tiver dúvidas ou interesse ou quiser fazer o seu comentário, eu conto com a sua participação, é sempre muito bem-vinda. Deixe seu comentário aqui no canal. Hoje, uma segunda-feira, dia 30 de novembro de 2020. Meu muito obrigado pela sua participação, meu muito obrigado a todos que me fazem companhia todos os dias. Que Deus abençoe as nossas famílias. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.